Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Comunhão Espírita de Brasília, né, pelo YouTube ou pela TV Comunhão. Hoje nós temos uma grande alegria de receber em nossa casa, essa casa que nós amamos tanto, José Medrado, que veio especialmente falar conosco. Ele é lá da Bahia, de Salvador. Tem várias funções, mas eu vou falar que ele é escritor e palestrante, conferencista, está sempre divulgando a doutrina em vários lugares, inclusive pelo mundo. Ele é fundador da Cidade da Luz, que é um lugar maravilhoso que acolhe várias pessoas, é um complexo multidisciplinar que atende tanto religiosamente como socialmente, sem fins lucrativos. E hoje nós temos essa grande alegria de receber. Seja muito bem-vindo, José Medrado. Nós vamos fazer antes a prece. Pode falar. Não, Seja obrigado, querida. Muito obrigado. É um prazer estar. Não a conhecia pessoalmente, mas tivemos assim, esse encontro momentos antes de entrarmos no ar e achei uma simpatia. Obrigada. Você é um amor, porque eu acompanhei suas palestras, suas lives. Muito obrigada. Obrigado. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece e, em seguida, eu vou passar a palavra para ele, tá bom? Então, eu convido a todos, nesse momento, que asserenemos o coração, que asserenemos nossos pensamentos. Vamos pedir a permissão à espiritualidade, a Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso mentor, ao nosso mestre amado Jesus. E vamos começar agradecendo. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de aqui estarmos falando sobre o Teu Evangelho, divulgando a doutrina espírita. E pedimos nesse momento a Tua proteção, a inspiração para o nosso irmão que irá falar conosco. Pedimos também as Tuas bênçãos que cheguem a cada lar, enquanto estiverem conosco, assistindo às palestras, ouvindo essas palavras maravilhosas. Possamos estar conectados, enviando luz e paz ao nosso planeta. E assim pedimos permissão para dar início a esta reflexão da noite, dando graças a Deus, graças a Ti, Senhor, e a Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono. Assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, com a palavra, José Medrado. Muito obrigado, Flaviana. Boa noite a todos. E quando tiver assim para terminar, por favor, Flaviana, você entre, divida aí comigo, porque eu estou aqui sem o relógio. Pode deixar. Obrigada, querido. Meus amigos, olha, conflitos familiares em tempo de pandemia. A nossa conversa aqui, eu intenciono fazer, digamos assim, 4 pequenos módulos, né? Vamos fazer o conceito de família, qual é a concepção que nós temos espiritualmente e socialmente de família. Estaremos falando sobre as emoções e sentimentos, não é, que existem nesse momento de pandemia, os possíveis motivos das divergências familiares e, no fim, e aí o que fazer, não é? De imediato, a gente pode trazer as nossas reflexões aqui, o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O honrai vosso pai e vossa mãe. De imediato, a gente percebe e a gente já faz logo um link, não é, com o processo que estamos vendo atualmente de direcionamento à família, com a constelação familiar que muitos psicólogos estão estudando, porque quando o próprio Evangelho nos conclama honrar, nos chama logo a atenção que não fala em amar, mas fala em honrar. Talvez aí a gente possa também buscar naquela fala de Jesus, quando anunciaram a ele: Senhor, estão aí fora
a sua mãe e seus irmãos. E ele questiona: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Não é? Então, talvez trazendo, não de forma alguma, o rechaço ao núcleo familiar biológico, mas efetivamente fazendo uma abrangência muito maior da concepção de família. Não é? Então, de imediato, quebra aquelas barreiras, aquelas fronteiras em relação aos que, de fato, podemos conceituar como família. Nesse mesmo capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá pelo item, acho que 7 ou 8, nós vamos ver os espíritos fazendo uma distinção que é importante para as nossas reflexões, não é? Uma distinção entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Não é? Dizendo, inclusive, que há duas espécies de família. Essa é a visão espiritual. Duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Interessante que os espíritos são até mais veementes quando colocam que a verdadeira família é espiritual. Então, de imediato, nós já estamos aí com uma concepção, um entendimento de que família precisamos ver sob dois aspectos. O aspecto espiritual da sua formação e o aspecto físico, biológico, que, em verdade, vai como que, digamos assim, também retratar o processo evolutivo de sentimentos, o processo evolutivo das emoções. Então, em termos espirituais, nós sabemos que os núcleos familiares são onde estão os espíritos que efetivamente guardam entre si laços de amorosidade ou até de beligerância. Não é à toa que nós vamos encontrar no ambiente familiar desafetos entre irmãos, entre a parentela mais afastada, ou também processos de grande aproximação, de amor, de admiração. Aí a Gênese está exatamente nesses compromissos que nós trazemos no processo reencarnatório. Os compromissos espirituais que nós trazemos, as dívidas, não para pagar. Eu não gosto de usar a expressão para pagar. Eu gosto de usar a expressão de recomposição. Deixa eu botar um negocinho aqui no meu, senão isso vai ficar caindo o tempo todo. Eu gosto de usar a expressão recomposição. A recomposição dos processos espirituais de outras existências. E é aí que nós começamos a perceber que, efetivamente, já se estabelecem até os conflitos. Mais adiante, nós vamos, digamos, estruturar os conflitos direcionados a esse instante da pandemia. Então, aí começam a se estabelecer os conflitos, claro, em função do conteúdo que nós trazemos em relação ao outro. Eu brinco sempre que o segredo mais bem guardado do mundo não são os segredos da NASA, se já pousaram aqui na Terra, naves espaciais, se ETs já fizeram algum contato ou não. Eu acho que não é esse. O maior segredo que esse tem, eu digo, aqui no mundo, é a preferência da mãe e do pai por um dos filhos. E mais ainda, da mãe. Olha, esse é o segredo mais bem guardado e todas elas parecem que tem assim uma espécie de acordo tácito que ninguém revela.
Ninguém revela. E quando você pressiona, não é? Você pressiona e fala assim, não, eu amo igual. A doutrina espírita nos fala que não pode haver esse amor igual por conta das processos que envolvem a afinidade entre os espíritos, não é? Mas umas mais espertas acrescentam, não, depende da situação. Tem filho que está precisando mais da atenção em determinados momentos do que outros. Essas são mais espertas, não é? Mas é claro que é natural pela lei de afinidade. Então, de imediato, nós vemos que tem esse aspecto, não é? Esse aspecto do envolvimento afetivo, moral de outras existências, que esse envolvimento pode ser um envolvimento positivo, de amor, ou de necessidade de reparação. Então, a gente já vem com estas informações aqui. Então, a parentela espiritual. E aí, é claro, a parentela pela biologia, a parentela física. E no desenvolvimento desse processo de parentela física, social, a gente vai ver que alguns aspectos são relevantes no processo de formação dos sentimentos dos copartícipes daquela família. Vocês observem que estamos estudando primeiro, ou melhor, considerando primeiro o conceito de família, e agora nós vamos ver essas emoções e sentimentos na pandemia dessas famílias. Então, a família biológica, ela vai ser sempre produto circunstanciado à cultura de um momento, à sociedade que ela está inserida e aos valores transmitidos. Sempre se faz uma confusão entre princípios, valores e moral. Meus amigos, princípios são imutáveis. O princípio da honestidade sempre foi o princípio da honestidade desde a época de Cristo, como é agora no século XXI e como será mais adiante. Moral, os sociólogos e os antropólogos estudam que ela também é mutável. Porque, geralmente, nós chamamos de moral o que é princípio. Então, a moral em si, ela é circunstanciada a um momento. Calma, não reaja, é uma questão de conceito, não de ação. Então, o que você tem como conceitos morais devem ser princípios. Mas, olha, eu vou dar um exemplo aqui, que eu sempre coloco. Eu tenho 59 anos. E, na minha adolescência, se eu sentasse à mesa para fazer a refeição com os meus pais sem camisa, era uma ofensa moral. E meu pai, de imediato, dizia: que você está pensando o quê? Levante e vá pôr sua camisa. Que desrespeito! Vocês observem o conceito de respeito, não é? Hoje, um adolescente chama seu pai, sua mãe, de você, não é? Eu chamava de senhor, de senhora. E ai, se eu chamasse de você. Meu pai era muito rígido. Então, ele dizia coisas do tipo assim, se ele ouvisse alguma coisa na rua, algum jovem falando, se eu ouvisse isso de vocês, vocês perderiam os dentes. Então, vocês vejam que isso era o conceito moral de respeito daquela época, década de 70, 80. E quando paramos para analisar hoje, o chamar o pai de você não embute de respeito. Não é avanço, não é? De uma intimidade desnecessária. Não.
É natural. Então, há de se conceber esses conceitos também. Mas vamos lá. Então, a família é estruturada nas bases recebidas historicamente dos antepassados, né, dos ascendentes. Não é? Então, aquela família irá repercutir, reproduzir esses conceitos. Conceitos que vivenciaram dos seus pais, dos seus avós. Vocês que estão aí me assistindo agora, vocês vão lembrar dos de vocês. Né? Então, Semana Santa, né? Não se podia ouvir música, nem ver televisão, se cobrir os espelhos. Olha quantas coisas vão passando aí pela cabeça de vocês e que isto avançou. Então, de imediato, agora a gente já percebe que aí a psicologia já estuda os conflitos chamados de geração. Porque os que nos antecederam, os nossos pais, os nossos avós, mantendo-se em determinados conceitos, em determinados padrões, estabeleceram rigidez naquele padrão e não aceitam a mudança dos tempos, a evolução dos costumes. E aí, é claro, se estabelece o conflito. Este é o conflito que chamamos comezinho. Daqui a pouco vamos ver o da questão na pandemia. Então, os conflitos aí se estabelecem. Os conflitos começam porque, em geral, os pais querem passar aos seus filhos a educação que eles tiveram, porque eles reputam essa educação como sendo a melhor, e certamente foi o melhor que os pais deles tiveram e passaram. Mas é preciso que nós atualizemos esses valores e saibamos aplicar os bons e antigos princípios de sempre. Então, aí é que está o grande desafio. Aí é que está o grande desafio. De nós sairmos atualizando. Vocês sabem, eu gosto muito de lidar com jovens, não é? Então, eu cheguei para uma jovem, eu conversando com Valesca aqui por uma live, acho que eu até falei isso. Eu conversando com um jovem, eu disse, sim, e aí, você está ficando, minha filha? Não é? Aí ela olhou e falou assim, Medrado, ficando, eu estou crush. Você está o quê? Crush. Para não dar atestado de que eu não sabia o que era crush. E eu fiquei, meu Deus, eu lembro de crush. Refrigerante, vocês lembram de laranja, né? Uma garrafa assim recortada. Aí eu pensei assim, tá ficando crush é o quê? Amarelada. Aí eu fiquei nessa assim, você tá ficando crush? Tá ficando o quê? Envergonhada? Avermelhada? Ela ficou sem entender. Não, Medrado. Simplesmente fico crush. Aí eu sorri. Aí eu fui uma outra e falei, minha filha, o que é crush? Medrado, crush é a paquerinha. Eu acho que vocês, mais velhos, aquela paquerinha, eu falei assim, não me envolva nisso, não. É a paquera. Eu falei assim, e ficar? Ficar é depois do crush. Meus amigos, vamos confrontar valores? Na sua época, se você tem acima de 50, tinha que se pedir permissão, ia para o portão namorar, não é verdade? E hoje, não namora não, dá um beijo aqui, dá outro beijo ali, segue adiante. Uma senhora um dia deixa, mas Medrado, isso é imoralidade? Não é imoralidade. Isso são os costumes que avançam e são diferentes. Não avalie, porque no seu tempo
Se avaliava também o twist, o rock and roll que estava nascendo com os Beatles, aqueles meninos transgressores com aqueles cabelos na testa, como sendo também imoral. Vocês perceberam a diferença que eu estou tentando, né, vincular? Ponto. Então, é claro, nesse processo de relacionamento do que nós temos de conteúdo recebido dos nossos pais, avós, da religião vivenciada também no ambiente familiar, no lugar onde nascemos, guardamos os nossos sentimentos. Esses sentimentos se coadunam com os sentimentos da vida passada. Porque somos um ser único, que só mudamos de roupa, como vocês bem sabem. Então, esses sentimentos se completam, se associam ou vão se desassociando à medida que nós vamos superando as nossas dificuldades e elegendo valores para que fiquem mantidos. Então, sentimentos em ação. Sentimentos em ação. Agora, o que esses sentimentos, quando esses sentimentos afloram? As pessoas também confundem emoção com sentimentos. Emoção é tudo aquilo que vem de fora, que bate nos meus registros de sentimentos e aí eu reajo. Então, se eu vejo uma cena e a cena me toca por conta de valores e sentimentos que eu tenho, eu reajo. Aí isso é emoção. Vocês perceberam a diferença do sentimento? O sentimento é que eu trago, é que eu conquistei e o que eu desenvolvo aqui. Emoção é como esse sentimento reage ao que vem de fora. O menino Miguel caiu do 9º andar. A sua mãe, Mirtes, deu um depoimento que, ao ouvir, eu chorei. Porque o que me veio dela, aquela emoção, gerou em mim o sentimento de lembrança de minha mãe, de minha infância, então eu reagi, eu me emocionei. Certo? Então estaremos sempre nesse processo, reagindo com base no conteúdo que nós temos. Meus amigos, e é nesse particular que já começamos a elaborar o que deve ser o comportamento, pelo menos a minha forma de perceber, do cristão espírita. O cristão espírita, portanto, eu sinto assim, é alguém que mais compreende, é alguém que mais acolhe, é alguém que mais chega próximo, ou como dizem os mais jovens, os que mais chegam juntos. Por quê? Porque nós compreendemos esse processo que envolve o ontem e o hoje. E ainda, nessa questão, agora trazendo o link ainda do conceito de casamento, já que nós falamos aqui do conceito espiritual, da parentela espiritual e física, de acordo com o capítulo 14, eu acho que aí tem 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora o conceito de família, socialmente estipulado nos dias que correm. Né? Me permitam esse registro autobiográfico, eu fiz um mestrado em família. E uma das questões que a gente muito conversava em grupo era exatamente isto. Olha, já tem o quê? Uns 10 anos ou mais que eu fiz esse mestrado. Então, se conversava muito o seguinte, não podemos conceber, partíamos até da imagem do própria coordenação de mestrado, que eu fiz esse mestrado pela Universidade Católica do Salvador, que a figura era assim, um homem e uma mulher, um menino e uma menina. Era a simbologia de família. Então, nós ali já discutíamos que aquilo precisava mudar, não é?
porque nós não podemos estruturar a família com símbolos. E hoje em dia o conceito de família é muito vasto. Não é? Então, nós poderemos falar das famílias homoafetivas, da família estendida, do que seja. Então, há uma diversidade muito grande de conceito. Mas ainda nos pegando, olha, o Livro dos Espíritos, ele é fantástico. Não é? É aquela coisa, eu sempre digo o seguinte, quando alguém fala, mas Medrado, olha, o espírito tal, eu disse, olha, espírito tal, quando se pronuncia, ainda que seja espírito de grande evolução, é a opinião dele. O espiritismo tem as suas opiniões nas obras de Allan Kardec, e a base do Livro dos Espíritos, onde daí os outros 4 saíram. Então, no Livro dos Espíritos, no item 4, que fala sobre casamento e celibato, a pergunta 695, olha que curiosa, nesses tempos aí de uniões, não é, homoafetivas, que o STF não é, chegou a fazer um julgamento a respeito de se um casal homoafetivo poderia adotar criança e se viu que pode. Não é? Então, há, de certa forma, por determinados segmentos da sociedade, uma resistência. No meu sentir, o espírita não poderá ter, porque entende a alma humana, o espírito no seu processo evolutivo. Então, observe, os espíritos perguntam, o casamento, ou seja, a união permanente de 2 seres, é contrário à lei da natureza? Vocês podem checar. Pergunta 695. Olha o que me chamou a atenção. A união de 2 seres. Allan Kardec, o melhor, Allan Kardec pergunta isso, não os espíritos, Allan Kardec. Mas claro que os espíritos autorizavam Allan Kardec as perguntas que seriam colocadas. Pergunta isto, repetindo, pergunta 695, o casamento, ou seja, a união permanente de 2 seres é contrário à lei da natureza? Eu quero focar na união de 2 seres. O que é que os espíritos respondem? É um progresso na marcha da humanidade. Então, quer dizer, eles não fazem ressalvas. É um progresso na marcha da humanidade. Então é fantástico. Atualidade, gente, isso foi 1857. Então, isto é realmente fantástico. Mas vamos lá. Então, feito já esse conceito de família, né, da forma espiritual, da forma antropológica e social, né, já emoções e sentimentos, né? Vamos agora inserir isto neste momento de pandemia. Meus amigos, o que esta pandemia gerou? Se eu lhe perguntasse, o que ela lhe gerou de imediato? O primeiro momento foi o quê? Ansiedade. Porque não se conhecia a doença. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, né, é um estado, né, psicológico de apreensão. Né? É uma expectativa de que algo ruim ou bom pode acontecer, mas na pandemia algo ruim. Porque você pode ter ansiedade, né? Por o nascimento, Flaviana tem 3 netos, ela teve ansiedade no momento do nascimento de cada um dos netos, para saber se eles vieram bem, se as mãezinhas deles ficaram bem, né? Então, a ansiedade é esse estado psicológico de apreensão. No caso da pandemia, uma apreensão, não é? Uma apreensão ruim, não é? Que gerou um bocado de pensamentos aí, né? Poxa, será que eu vou morrer? As pessoas que eu amo, se não se cuidarem, vão morrer, né? Então, de temor, não é? Eu estou com ansiedade, eu estou com uma tia, a única tia, né? Irmã de meu pai, que está internada na UTI com coronavírus.
Então, todo dia eu falo com a prima, que é a filha dela, umas 2, 3 vezes para saber, pergunto a amigos que trabalham lá, ela não está entubada, está recuperando, né? Já teve um momento assim que ela estava no limite, que havia uma preocupação de que seria entubada ou não, mas não. Ela é enfermeira de formação, tem 82 anos, mas está reagindo bem, né? Lentamente, mas está reagindo bem. É uma ansiedade. Eu estou nesta apreensão. Né? Aí você vai me perguntar, mas Medrado, você sabe que a morte não existe? É verdade. Mas eu sei também que ela aqui, eu falo com ela, vou estar com ela, e no momento que ela desencarnar, só depois do meu desencarne também. Ou quem sabe até eu posso ir antes dela. Não é? Então, primeiro momento, ansiedade. Se eu perguntasse a vocês, e agora, o que você sente no meio desta ansiedade? Que a ansiedade gera fantasma, né? Elucubrações de toda a natureza. Você vai dizer o quê? Ah, Medrado, olha, é uma angústia que não passa. O que é angústia? Aí você vai me conceituar, geralmente, com a consequência, o reflexo da angústia. Não, um aperto aqui no peito, uma agonia, uma falta de ar. E nesses dias de coronavírus, de Covid, ter falta de ar já gera uma preocupação, não é? Mas o que é angústia? Angústia, em verdade, é um medo difuso. Angústia é um medo difuso, né? É um sentimento que não tem direcionamento. Né? E aí, é claro, o medo específico. Né? Então, a gente tem aquele medo específico, o medo de adoecermos, da necessidade de um atendimento médico, o medo dos nossos familiares, o medo dos nossos filhos, sobrinhos, netos. Não é? Então, o medo já é algo específico, direcionado. E é claro, olha, gente, tudo isso para a gente falar esse conflito que vai estabelecendo. Vocês estão vendo que nós estamos com os nossos sentimentos superficializados, não é? Então, por conta da pandemia. E aí, é claro, não é? Gera adrenalina que jogamos na nossa corrente sanguínea, adrenalina, porque a adrenalina ela está associada ao medo. A adrenalina é um hormônio para você reagir. Você reage e está pronto ali, ou para fugir ou para o confronto. Não é? É por isso que a adrenalina não faz você sentir uma perna que você quebrou no momento de desespero e depois que o sangue esfria, você sente. É com a adrenalina que uma mãe é capaz até de levantar um carro para tirar seu filho de baixo. Então, como eu estava dizendo, né? Então você gera todos esses sentimentos que estão aí à flor da pele. Vamos resgatar os sentimentos de vidas passadas, do processo de reencarne, das simpatias e das antipatias. Pronto. Bote isso aí no painel, ok? Então, você alterou sua rotina, você é uma pessoa que gosta de controlar, você é metódico, você é metódica, aquilo já lhe irritou, não é? E, de imediato, o que é que acontece? Com você ansioso, angustiado ou angustiada, com medo, não é? Rotina alterada, as diferenças ficam mais evidentes. As diferenças ficam mais evidentes. Porque você não está saindo de manhã e voltando à noite. Você está o dia todo ali, acompanhando. Os conflitos vão estourar. Os conflitos vão estourar exatamente porque você, como que deixa vir à tona o que gerou a necessidade de você estar no mesmo ambiente doméstico, familiar com aquela pessoa, o que é de outras vidas, vem à tona.
o seu conteúdo de sentimentos que você adquiriu ao longo desta vida também. Tudo isto regado pela ansiedade, pela angústia, pelo medo, pela quebra de rotina, talvez pelo desemprego, por tudo isso que envolve esse cenário de pandemia. Então, é claro que as diferenças vão ficando mais evidentes. E isto vai gerando problema. Rapidinho, vamos passar para, então, o que fazer? Mas, olhe, em verdade, não é a pandemia em si que fez com que tudo isso viesse à tona. A pandemia desvelou, tirou o véu de tudo que estava pendente e precisava se resolver no seu ambiente doméstico. Então é isto. Eram pendências que vieram à tona. Pronto. Sim. E fazer o quê, Medrado? Os estudiosos do comportamento humano nesse período têm sugerido 4 pontos. O diálogo, reviver momentos de lazer juntos, ainda aqui em isolamento, empatia e comunhão de ideais. Eu aqui vou substituir a comunhão de ideais pelo evangelho no lar. Não necessariamente não estamos necessariamente colocando em nível de importância, mas o diálogo. Olha, se você estourou é porque algo estava acumulado. Converse sobre aquilo. Não é, como diz o povo, jogando na cara. Não. Olha, é o seu companheiro, sua companheira, sua sogra, sua mãe. Com jeito. Poxa, olha, você fez aquilo. Não sei, eu estou irritado, eu estou irritada. Poxa, aquilo me soou mal. Você poderia rever por que você fez aquilo? É dialogar para descobrir motivos, não bater em consequências. Motivos. Revivam momentos ali, olha, jogos de tabuleiro, ou alguma coisa, algum vídeo que vocês têm ali de aniversário. Criem a oportunidade de estarem juntos, de rirem juntos, não é? De falar. Você lembra daquele episódio envolvendo a mãe de fulano? Sabe, essas coisas de família que agregam, a fofoca que agrega, sem comprometer naturalmente, né? Moral de ninguém. Então, faça isto. Não é? Empatia. Era a outra possibilidade que os estudiosos têm nos relatados sobre a importância, e eu não citei, a empatia, de você se colocar no lugar. Se coloque no lugar de sua mãe, na aflição que está, do seu pai, do seu filho, que foi criado o tempo todo solto e agora está se vendo preso. Olha, de seu avô, de sua avó, que você vivia dizendo: pai, mãe, olha, não fique em casa não, saia, vá aproveitar a vida, e agora fique em casa. Faça a empatia. Faça a empatia. E aí, né, a concepção de um ideal junto, eu vou colocar a importância do evangelho no lar. Por que o evangelho no lar? O que é o evangelho no lar? É muito mais do que 10, 15 minutos que vamos orar juntos. É um detergente psíquico. Você vai... Olha, se fazemos isto para evitar o vírus, o evangelho é feito para evitar estas interferências também que chegam
para colocar uma lente de aumento nesses sentimentos de ontem, porque podem ser os mesmos perseguidores, e os de hoje, nascidos desse contexto de vida que eu estava falando ainda há pouco. Ah, Medrado, mas aqui em casa ninguém é espírita. Faça você sozinho, sozinha. Não importa. Você já sabe como faz. Faça. E crie essa desinfecção psíquica do seu ambiente. Então vocês vejam que realmente, nesse momento, como orar e vigiar, que Jesus nos recomendou, se tornam mais do que necessários, se tornam imunizadores. Imunizadores. E aí está, não é? Esta convivência evidenciando que precisa ser ajustado e não piorado, e torno a dizer, a nós, pelo menos, de classe média, porque quem vive de uma faxina, eu não sei se vocês ouviram, se caiu a internet nesse momento, eu relatava aqui, ela deve estar acompanhando, porque ela me disse no Instagram que estaria assistindo. Vive de faxina, mas desde que começou essa pandemia, faz um depósito de R$60 à Cidade da Luz, e dessa vez ela me pediu desculpas, porque não fez faxina nenhuma e só recebeu o auxílio, esse auxílio do governo, na terça-feira. São almas assim, que nós vemos que realmente estão aí para uma renovação, não é? E nisso tudo, meus amigos, infelizmente, também temos há estudos que estão divulgando que a procura de divórcio online, gratuito, cresceu 9.900%. Eu vou repetir. A procura de divórcio online gratuito nesse período de pandemia, e não foi um período largo que foi computado, não. Foi um período restrito, não é? Subiu 9.900%. E teve o Google, não é? O Google Brasil disse que houve uma busca, um crescimento de 82% de como dar entrada em um divórcio. Uma busca no Google, e o Google registrou de 82%. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, revela esse estudo algo muito triste, muito triste. Diz o estudo que o vício cresceu. Eu acho que eu vou ter que tirar o áudio aqui para botar, porque a bateria... Mas vamos lá. O vício cresceu e muito. Mulheres passaram a fumar em uma marca de 40% a mais do que antes da pandemia. O vício de consumo de álcool também aumentou e muito. Claro, é anestésico. O vício é anestésico. Então, eu estou com meus conflitos, eu estou com a
as minhas angústias, ansiedades, os meus medos, então eu tenho, não de confrontá-los, eu quero anestesiá-los. Aí eu vou para o vício. É algo que precisa realmente ser revisto, ser trabalhado. Aí você vai me falar, não, mas olha, eu só estou assim, bebendo para relaxar. Mas você bebia todo dia? Passou a beber todo dia? Cuidado. Não, eu não estou bebendo, eu não fumo. Agora, na verdade, eu tive que tomar, não é uma medicação, porque foi o médico que prescreveu. Ah, foi? Porque está se podendo, né, fazer a telemedicina, pelo menos aqui na inclusive a receita também está sendo aceita, aquela receita, né, que é enviada por PDF, escaneada. Então, tudo bem. Mas, afora isto, é por você. Meus amigos, esses conflitos nesse período de pandemia têm estabelecido rompimento de paz, de harmonia, e simplesmente, se é que podemos usar o simplesmente, a pandemia só está sendo um gatilho, um start, porque tudo isto já estava aí em você, já estava aí em sua família. É desconfortável, não é? A gente ouvir essas questões. Mas é importante que ouçamos-las, porque desperta para que saiamos de uma forma diferente da que entramos. É importante para que saiamos de uma forma diferente. Pessoalmente, eu não acho que esse momento vai mudar ninguém simplesmente pelo momento. É como eu sinto. Eu não acho que as pessoas vão sair melhores, elas vão sair mais evoluídas. Não acho. As que se propuserem a esse trabalho, sim. Mas durante o próprio processo, a gente já está vendo os descalabros, a gente já está se afligindo diante do que estamos presenciando, as mídias divulgando. Quanto mais depois que as pessoas esquecerem. Então não esqueça. Você não esqueça esse seu momento. Não esqueça essa sua oportunidade. Por você, por sua família. Ah, Medrado, mas é muito difícil, você não sabe a família que eu tenho. Todo mundo vai achar a sua família a mais complicada. Mas ai de quem fale dela, fora dela. Não é verdade? Ai de quem fale de algum membro dela, fora dela. Dentro dela, você fala. Você comenta. Mas vai alguém. Pois é. Porque é a nossa família. Olha a posse. Não é? Gente, talvez meu som caia um pouco, porque a minha bateria está descarregando. Eu vou precisar botar aqui o carregador. Ok? Vou tentar falar mais alto para compensar. Tá bom. Já estamos nos finalizando, não estamos, Flaviana? Isso. Sim, estamos. Então, mas pode concluir, pode fazer sua conclusão, tá bom? Tá bom, estou concluindo já. Então, é a nossa família. Então, sendo a nossa família a responsabilidade de vencermos as dificuldades, de superarmos as limitações, também está no nosso programa de vida. Mar calmo,
não faz marinheiro hábil. Não faz. É o mar agitado que faz o marinheiro hábil. Então, olha, acredite, após a tempestade, vem a bonança. E ela já está, olha, terra à vista, já está chegando. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pois é, Flaviana. Querido. Esta avó novinha. Novinha, novíssima. Gente, que palestra maravilhosa, que maravilha, que energia maravilhosa. Quanto aprendizado, quanta reflexão. Realmente, você falando aí sobre família, que a gente reclama, mas quando a gente perde um membro, como faz falta, não é verdade? Então, que a gente possa dar mais valor àqueles que estão na nossa convivência, os nossos familiares, isso é muito importante. Então, agora nós vamos encerrar, e para que a gente possa aproveitar um pouquinho mais do Medrado, eu vou pedir para ele fazer a prece. Antes, eu gostaria de agradecer a todos que participaram conosco, muitas pessoas participaram conosco, Medrado, muita gente de vários lugares, e aqueles que gostaram, por favor, deixe o seu like para nós, compartilhe, porque essa palestra ela vai enriquecer a vida de muita gente, vai fazer com que a gente mude a forma de pensar, né? Então, muito obrigada, eu passo a palavra a ele para fazer a nossa prece, para a gente poder ficar mais um pouquinho com ele. Gratidão. Gentileza sua, Fabiana. Senhor Jesus, está difícil. Antes de começar esta conversa, eu fui conversar com o Senhor olhando a lua que está cheia, pujante, bonita. E nela, Senhor, eu vi a face de Deus. E a ela, Senhor, eu também me dirigi a Ti. E o que refazemos neste instante? Abençoe a cada lar, Senhor. Abençoe a cada um de nós, fazendo compreender como Maria, em resposta a Chico, através de Dr. Bezerra, disse: tudo passa, isto também passará. É isso que esperamos, Senhor. Nos abençoe e nos dê a todos uma noite de paz. Mais uma vez, muito obrigada. Abraço a todos que acompanharam conosco essa palestra. Vamos divulgar. E, Medrado, um abraço mesmo. Muito bom estar com você. Um abraço, querida. Foi um prazer lhe conhecer. Um abraço, Matheus. Abraço, Matheus. Ele é um anjo. Fica com Deus. Tchau. Jesus te abençoe. Vou convidar mais vezes, tá? Tá bom. Um beijo, Fabiana. Beijo, tchau. Um beijo em seus netinhos. Pode deixar, vou dar. Tchau, querido. Tchau.